Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel. Hoje, dia 11 de agosto, nossa 13ª semana de ciências. E o que é que a gente vai ver hoje, professor? A gente vai ver, ainda trabalhando nessa questão da água, hoje a gente vai trabalhar sobre doenças que são transmitidas pela água. Mas são doenças que são transmitidas pela água não tratada, pela água suja, pela água poluída. E por esse motivo a gente tem que ter alguns cuidados em relação à água que a gente bebe, a água que a gente usa para tratar os nossos alimentos, para cozinhar os nossos alimentos. Isso é muito importante, porque muitas doenças podem estar associadas à água suja, à água contaminada, à água que não é potável, né? Então, a falta de água potável e de esgoto tratado, né? Então, falta de água potável, água para beber e de esgoto tratado, facilita a transmissão de doenças que calcula-se provocam cerca de 30 mil mortes todos os dias no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, principalmente as de classe mais pobres, né? Que morrem desidratadas. O que quer dizer isso? Que morrem por falta de líquidos, elas vão perdendo líquido do corpo e ficam desidratadas. Desidratar-se significa perder água. Então, vítimas de diarreia causadas por micróbios. Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto reduziria em pelo menos 1/5 da mortalidade infantil. Então, vamos supor que a cada 100 crianças que morressem, né, por conta dessas complicações, reduziria-se esse número para 20, né? 1/5 de 100 seria 20, por exemplo, né? Então veja só a quantidade de esgoto nessas cidades. Acho que a maioria das cidades que vocês já visitaram, que vocês já andaram por aí, eu acho que vocês já viram esgoto a céu aberto, né? Às vezes o esgoto que é jogado dentro dos rios, enfim. Esse esgoto não tratado, ele polui a água que poderia estar sendo utilizada para o consumo humano. Por isso que está sendo cada vez mais difícil a gente encontrar água potável, porque nós estamos contaminando os reservatórios dessas águas, né? Então vamos conhecer algumas das doenças que são causadas pela água não tratada. Existe uma doença chamada diarreia por Escherichia coli. Certo? Essa bactéria normalmente encontrada, né, em nossos intestinos, ela é eliminada naturalmente nas fezes. Algumas linhagens, no entanto, são capazes de causar diarreia, sobretudo em crianças e bebês. A contaminação se dá a partir da ingestão de alimentos ou água contendo as bactérias. É a transmissão fecal-oral, porque você acaba se alimentando, né, de alimentos que foram contaminados por aquelas fezes, podendo ser evitado pelo quê? Pela higienização ou cozimento de frutas. Então tem que cozinhar frutas, verduras, legumes e carnes, certo? Fervura da água que você vai beber, adoção de bons hábitos de higiene, isso ajudaria a evitar, né, essa doença causada, essa diarreia. Tem outra doença também muito complicada chamada disenteria bacteriana, que é causada pela bactéria Shigella, né? Essa Shigella aqui. Essa doença tem a diarreia como principal sintoma. Os casos mais leves regridem espontaneamente, né? Mas é preciso estar atento à desidratação, ou seja, à perda de água, porque quando você fica com essa disenteria, as fezes elas saem muito aquosas, ou seja, saem com muita água, e aí não dá tempo do intestino absorver a água, então você começa a perder muita água do corpo e isso pode até matar você, pode matar. A falta de água, a diminuição de água no corpo. Então, medidas de higiene na cozinha e ao usar o banheiro são fundamentais para prevenir a disenteria. Evitar o contato com águas não tratadas é essencial. Tem que manter distância de água suja, água de esgoto, água que você sabe que ela pode estar contaminada, né? Cólera é outra doença terrível e mata, viu? Causada pela bactéria essa Vibrio cholerae. Né? A cólera é caracterizada por uma intensa diarreia na forma de água de arroz. Né? São fezes
bem aquosas. Se não controlada, a intensa desidratação pode levar à morte. Você vai perder tanta água pelas fezes que você vai morrer. A contaminação se dá pelo consumo de água ou alimentos contaminados com micro-organismos, né? A leptospirose, causada pela bactéria Leptospira, né? Essa leptospira. Essa doença infecciosa é transmitida ao homem pela urina de roedores. Olha só, urina de rato. Sua propagação normalmente ocorre em enchentes. Então, você que mora na rua, você que mora, tenha cuidado, o negócio de sair tomando banho de água na chuva e tendo contato com aquela água da rua, porque aquilo ali pode estar cheio, né? Já que aquilo ali invade os esgotos e o rato gosta de viver no esgoto e eles ficam fazendo xixi, o cocô deles lá, e essa água vem à tona, vai para a rua. E aí você pode estar tendo contato com a urina que está contaminada por essa bactéria, né? Então, quando a urina dos animais presente nos esgotos se mistura com a enxurrada, esse é o problema. O contágio se dá pelo contato da água contaminada com a pele. Não precisa nem beber, basta a água tocar a pele, causando sintomas como febre, dores no corpo, vômitos, diarreia, icterícia e alterações urinárias. Um monte de problema. As verminoses. Também você pode adquirir verminoses se você não tratar a água que você bebe, se você não comer, não tiver cuidado com os alimentos bem tratados. Então, a infecção por vermes normalmente se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados, mas pode ocorrer também penetração do parasita por ferimentos na pele. Os sintomas mais associados à presença de vermes no intestino são dores abdominais, dores de barriga, né? Enjoo, mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, diarreia e vômitos. Então, algumas medidas você pode tomar, algumas medidas básicas que são fundamentais para evitar esses tipos de doenças. Quais são elas? O que é que eu tenho que fazer para poder evitar isso? Né? Para evitar essas doenças, essas verminoses, essas bactérias, enfim. Ter cuidado para evitar pegar essas doenças. Lavar bem as mãos e os alimentos. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, dê uma dica à sua mãe, né? Se é você que cuida da cozinha, se é sua mãe. Comprou coentro, comprou alface, enfim, comprou essas coisas fruta, essas coisas. O correto é você colocar em água, né, lavar antes, lavar em água corrente, ou seja, água da torneira, lavar bem lavado. Depois você pega uma bacia, coloca aquilo dentro da bacia e coloca a água até cobrir. Certo? Então, você tem que contar quantos litros você gastou ali para cobrir aquilo tudo. Quando tiver meio coberto aquilo ali de água, para cada litro de água que você colocou, coloque uma colher de água sanitária. Uma colher de água sanitária. E deixe ali por 20 minutos. Pronto. O que é que a água sanitária vai fazer? Ela vai matar as bactérias, os vermes, os micróbios, tudo que tiver ali de micro-organismos vão morrer. Então, a forma de você tratar esses alimentos antes de se alimentar deles. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, lavar bem as mãos e os alimentos, beber apenas água filtrada ou fervida. É importante isso aqui. Não fazer as necessidades fisiológicas em locais não apropriados, certo? Então, nada de estar fazendo cocô, xixi aí perto de reservatórios de água como barragens, barreiros, dentro de riachos, né? E não pode fazer isso, porque senão aquilo ali, a enxurrada vem, carrega aquilo ali para algum reservatório de água e vai ficar contaminado. Não deixar expostos recipientes que podem acumular água. Tampar a caixa d'água, se você tem caixa d'água aí, cuidado, deixá-la sempre bem tampadinha, né? Não jogar lixo em ambientes aquáticos, não jogar mas o rio que passa aqui em casa é um rio que não só corre água em época de chuva. Mas se você jogar o lixo lá dentro, quando a chuva vier, aquele lixo vai ser carregado e vai contaminar, né, aquela água. Então, não jogar lixo em ambientes aquáticos e em locais impróprios para o descarte desse material.
evitar água de enchentes em locais em que a qualidade da água não é conhecida. Se você não sabe de onde vem tem um barreiro aqui, mas eu não sei de onde é que vem a água aqui, da enxurrada aqui. É melhor tomar cuidado, é melhor ferver essa água, ou então comprar um filtro. Tem uns filtros de barro que você compra que vem com as velinhas de cerâmica que você coloca dentro, que eles filtram a água e acabam retendo esses micro-organismos. Claro que de tempos em tempos você tem que trocar não o filtro inteiro, mas as velas que ficam dentro, não são os filtros lá bem pequenininhos que ficam dentro. Então são os cuidados que você deve tomar para evitar, né, essas doenças que vocês viram que matam 30 mil pessoas por dia no mundo por conta de água não tratada. Então a importância da gente tomar água tratada e de preparar os alimentos com água também tratada. Lembre-se da questão que eu falei de tratar os alimentos que são comprados na feira, né? Para cada litro de água, você coloca uma colher de água sanitária. Depois que passar ali uns 20 minutos, você tira dali e lava de novo para tirar o excesso da água sanitária, claro, senão vai ficar com gosto ruim. E pronto. Tá? Próprio para o consumo, ok? Por hoje é só, pessoal. A gente continua na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.